Olá pessoal, bem-vindos ao canal Welcome Boss Love, seu canal favorito sobre séries e filmes Boss Love. Eu quero pedir desculpa pra vocês porque eu tô passando mal hoje, não tô muito bem, minha pressão não tá muito legal, tá alta, tô meio tonto, então se alguém se sentiu ofendido ou alguma coisa do que eu falei hoje, eu já tô pedindo perdão aí porque eu tô gravando esse vídeo por entender que é uma necessidade, né, de tudo que tá acontecendo aí sobre Two Moons, né, sobre o ator Shank. Meu nome é Well, esse canal é o canal Welcome Boss Love, seja bem-vindo e fica aí, já comenta o que você tá sabendo, o que você acha, vamos aí bater um papinho, tá bom? Primeiro, o que aconteceu, né? Vou botar aí na tela um print, né, do que tá rolando pra gente que é brasileiro, pelo menos, sobre o que o Shane falou. Se estiver fazendo barulho ao redor, gente, me desculpa, esse canal ele não tem edição de corte, recorte, nada, então eu falo. E eu achei que era necessário fazer esse vídeo, então por isso que eu estou fazendo ele agora, assim, dessa forma mesmo que eu sempre gravo os vídeos, que é uma forma bem diretona, né, como se a gente estivesse batendo um papo. Bom, o Shang, né, o Jong Ar-Shang, que faz o papel de Ming na série Two Moons, como todo ator de BL, ele foi questionado se ele era gay e tal, e ele botou aí, né, respondeu a alguns fãs, parece que turcos, né, dizendo que não, que ele não era gay, que ele era homem, né, que ele era homem de verdade. E disse também que se sentia ofendido por perguntarem para ele se ele era gay. E isso gerou uma revolta muito grande de muitos fãs. Tá, existem algumas problemáticas que a gente precisa entender, tanto para quem tá atacando quanto para quem tá defendendo, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá bom, gente? Primeiro, que esse é um lugar de fala. Quando a gente fala lugar de fala, como teve lá do caso da Kéfera, né? É o lugar de quem está sendo ofendido e de quem está dentro do assunto ali que se é levantado. Por exemplo, eu sou um homem bissexual ou gay e ele falou de homens bissexuais ou gays. Então esse é o meu lugar de fala. Então eu posso falar sobre isso. Mulheres podem falar? Não. Elas podem até falar disso ou podem dar opinião, mas respeitando o lugar de fala de homens gays. A mesma coisa acontece quando alguém fala de lésbica. A gente, como gay, a gente vai defender, mas o lugar de fala é de uma mulher lésbica. Se tiver uma delas falando e defendendo, a gente tem que entender que é o lugar dela de falar. Eu não posso tomar o protagonismo dessa fala, tá bom? Então quando você vê alguém falando assim, esse não é o seu lugar de fala, é por isso, porque é o lugar de quem está sendo ofendido se defender. Se essa pessoa não está falando algo legal, você pode corrigir dentro de toda uma conjuntura. Isso é uma coisa complicada, gente. Não é uma coisa que é tão fácil. Por isso que em muitos casos as pessoas preferem simplesmente se abster de comentar. Elas deixam quem entendem falar do assunto, que é para não falar besteira, tá bom? Então o que acontece? Ele falou que ele era homem. Primeira problemática, vamos aí. Né? Eu sou homem, né? Homem de verdade, como alguns traduziram. Ser gay não significa que ele é menos homem. Ele é apenas um homem que gosta de outro homem, tá? Então essa é uma problemática. Ele errou sim. Mas também tem uma questão de que na linguagem tailandesa, e aí a gente precisa entender uma coisa chamada etnocentrismo, eu já vou falar isso daqui a pouco, que na linguagem tailandesa, puchai, né, puchai, que é a palavra usada para homem, ela também é usada para hétero. Então, quando ele falou, provavelmente na hora da tradução na cabeça dele, motinha passando, na cabeça dele ele quis dizer que ele era hétero, que ele era hétero de verdade, que ele realmente era hétero. Era isso que provavelmente eu entendo dentro de todo o contexto que ele quis falar. Ele errou, porque como uma pessoa pública, a pessoa precisa tomar cuidado com aquilo que fala, sim, tá? Ele errou. Mas ele precisa ser ensinado onde foi o erro dele. E o erro dele foi esse. Não é que uma pessoa é gay que ela é menos homem. Então ela precisa usar o termo, os jargões corretos, ok? Mas ele é novo e esse foi um erro principalmente da produção de não ter conscientizado o público. Mas isso é um ponto para depois, tá?
como eu falei, etnocentrismo. Etnocentrismo é uma palavra usada para definir quando você julga uma cultura diferente da sua, baseado na sua visão do que é certo e errado. Por exemplo, homens usarem saia. Dentro da nossa cultura é errado. Não que eu ache, tá, gente? Não é a minha opinião. É errado porque isso daí é dado papel feminino. Então, se você vai julgar uma outra cultura e vai dizer, ah lá, homem tá usando saia, é errado. Não é. Por quê? Porque dentro da cultura dela é o certo, tá? Isso é um exemplo bem chulé, só para vocês entenderem. O papel de gênero tá errado de qualquer forma, porque não existe coisa de homem e coisa de mulher. Cada um faz aquilo que quiser, não tem nada que a gente decida mandar na vida deles, tá? Mas só para vocês explicarem. Aí, por exemplo, escovar o dente com o dedo. Pra gente é nojento. Mas numa cultura não sou eu que tenho que dizer que aquilo é errado. Ah, mas a homofobia é errado em qualquer lugar. É, só que as discussões na Tailândia com relação à homofobia, com relação a direito LGBT, é uma coisa muito recente, gente. Se você não sabe, vai pesquisar que você vai ver que lá entre Brasil e Tailândia, as nossas discussões, as nossas brigas, a nossa porradaria, a gente é um dos países que mais mata homossexuais, transexuais, lésbicas na rua hoje em dia. Então as nossas discussões foi necessária também por causa disso. Então, etnocentrismo, quando você vai falar assim, ah, mas tá errado, ele tem que saber. Na cultura dele ainda não chegou ao ponto de que isso é algo comum, está chegando agora, principalmente por influência de fãs internacionais, tá? Outro ponto para você entender que é etnocentrismo é que o boys love, o yaoi, ele é feito de mulher hétero para mulheres. A maioria, pelo menos, aí, vamos dizer que 80% dela é feito isso. Por exemplo, o Tchumuns é feito da Chiffon, que é uma mulher hétero. Pelo menos é até onde eu sei, ele é hétero, né? Então, assim, eles lá, a maioria das fujoshis, gente, pasmem, elas são homofóbicas e elas reproduzem o machismo. Inclusive, se você nunca reparou isso, reparem que o papel do semi, né, que é o ativo, e o Wook, que é o passivo, ele é reforçando o papel do que é feminino e do que é masculino. Entendeu? Então, assim, nós temos muitos exemplos em séries falando sobre isso. Nós temos aí o Bangkok de histórias, tem algumas coisas. A gente tem Gay OK Bangkok que fala muito sobre isso. A gente tem a série Diary of Toots que reforça muito isso. A gente que reforça não no sentido positivo, mas mostrando ali, né, o que acontece. A gente tem essa nova série Bangkok Love Story do Inocência que o Max participou, que tem essas questões levantadas. A gente tem o filme Love is Coming, que é o primeiro lá do Park com Mild, que vem mostrando na tela as diferenças, como a cultura deles vem a questão da sexualidade, do machismo e tudo mais, que é normatizado, tem um papel de feminino e masculino muito forte, não só na Tailândia, como todo em Oriente, né? Então, quando você vai falar, você precisa primeiro dar sua opinião, como as pessoas gostam de dizer, você precisa primeiro se entender e se situar onde está essa conversa. Existe um termo que é acúmulo de discussões, que é feito para quem debate esse tipo de assunto. Se você não tem acúmulo de discussão suficiente, guarda sua opinião para dar com quem entende possa te orientar, para você não ser mais um que está falando besteira na internet. Entendeu? Porque isso tem um peso. E eu falei isso antes. Eu falo isso no meu Facebook, eu falei isso no grupo do WhatsApp, eu falei isso no meu Instagram. Eu tô sempre falando, tudo que você fala tem um peso. As pessoas cobraram da produção e a produção foi lá e exigiu do ator uma retratação. Só que o cara não entendeu do que ele estava errado. Não chegaram para ele, olha, é isso aqui. Como eu falei, o primeiro erro dele, tem o segundo também, que eu já vou falar agora. Então precisa primeiro entender onde foi o erro. Que inclusive muitos de vocês, provavelmente, ou muitos dos que vocês viram comentando no Facebook, não fazem nem ideia. Tá? Não é passando pano, porque a pessoa nem sabe que tá usando um pano para passar, gente. Ela também não está consciente da gravidade que é isso. A gente tem que passar pano? Não. Mas a gente também não tem que tacar porrada. A gente tem que cobrar de quem precisa ser cobrado, a gente precisa cobrar das pessoas uma postura de respeito, tá?
tá eles estão interpretando o personagem dentro da nossa classe, a gente tem que exigir o respeito da parte deles. Só que se eles não estão entendendo onde está o erro, não adianta sair dando porrada porque eles não vão entender. Entendeu? É como criança, não adianta você brigar depois de uma semana por aquilo que ele errou, porque ele não sabe o que ele está errando. Você tem que explicar para ele, olha, você errou aqui, você falou que você é homem de verdade, como se ser gay não fosse ser homem, mas é homem. Então você foi desrespeitoso nisso daqui. Você está desrespeitando outros homens como você, que só pela sexualidade dele, você está tratando como se fosse inferior. Isso é o que deveria ter sido feito, e não foi ainda. Eu mandei mensagem pro Chan, quem está acompanhando, quem está próximo de mim sabe que isso é verdade, sabe que eu mando mesmo, sabe que eu posto, inclusive eu mostro os prints das respostas deles quando tem resposta. Eu mandei pro Chan, eu mandei pro Toy, eu mandei pra produtora, eu mandei pra Chiffon, eu mandei pra todos eles, explicando detalhadamente o que estava acontecendo e mostrando que estava assim, tendo o risco de haver boicote, inclusive de toda a comunidade LGBT que estava esperando uma resposta disso. Porque aí tomaria uma proporção que não era necessário. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque dizem que não existe marketing negativo, tudo é marketing, né? Mas a gente não quer esse tipo de hater de novo em cima de Tio Músico, como já teve antes. A gente não quer que todo um trabalho, todo um esforço que teve, que o Toy teve, que a Chiffon teve, que a Village teve de retrazer aí, né, tentando agradar mesmo, tentando acertar, porque eles estão tentando, gente, eles estão fazendo a parte deles. Só que de repente eles também não ensinaram e a gente precisa ensinar o que está sendo. Não é só sair dando porrada, entendeu? O motivo desse vídeo é esse, é explicar onde está o erro, o que está precisando ser feito. E é isso. O segundo erro dele foi quando ele disse que ele se sentiu ofendido por perguntarem a ele se ele era gay. Como se fosse ruim ser gay, né? Então, assim, mas isso daí é bobeira. Bobeira pra você, querido, que não se sentiu ofendido. Você tem que aprender a respeitar quem se sentiu ofendido. Não é minimizar o sofrimento do outro. É respeitar aqueles que por séculos, por milênios, têm sido subtrajados. Então você precisa também se colocar no seu lugar. Se você é um gay que está dentro aí da heteronormatividade, que não sofre nada, entenda que existem gays que sofrem. Existem gays que apanham, existem gays que são expulsos de casa, existem gays que se perdem. Inclusive, se você não sabe, na Tailândia ele se perde emprego por ser gay, tá? No Brasil a gente já tem isso há quase 2 décadas já, que foi feita uma lei que é proibido mandar embora por orientação sexual, por questão de religião e tudo mais, mas lá na Tailândia eles podem, inclusive se ele tiver AIDS, se for, se eu não me engano, a Gay OK Bangkok tem uma outra série, acho que é um filme, Night Flight, que fala sobre essa questão de ser aidético, não, perdoe, não é mais esse termo, tá? É pessoas que vivem com HIV, o termo correto, tá? É aprendendo. Eu também erro, você também erra, a gente tem que entender que todo mundo erra e a gente tá aqui para aprender a não errar, a não pisar no sofrimento dos outros, tá bom? Então, assim, ele falou dessa forma, como se fosse errado. E aí tá o erro. Não é problema. Se as pessoas te perguntarem, você é africano? Qual o problema de ser africano? Você é japonês? Qual o problema de ser japonês? Você é indígena? Qual o problema? Não existe problema. Eu não posso me sentir ofendido se alguém me perguntar, você é carioca? Eu sou carioca. Se eu não sou carioca, se eu sou paulista, e daí, gente? Não tem problema. Então o segundo erro dele foi esse. Tratar como ofensivo alguém ter perguntado a ele se ele era gay. Era simplesmente ele ter ignorado ou falado, não sou. Acabou. Não, eu sou hétero. Ok. Gente, eu sou hétero, olha só, fazia um vídeo, gente, olha, estão me perguntando se eu sou hétero ou gay. Eu sou hétero, tá, gente, ó. Pelo menos por enquanto eu ainda não me descobri bissexual, eu sou hétero, tá, gente? Porque B não é de biscoito, tá? B do LGBT é de bissexual. Não é porque uma pessoa tá com homem que ela deixou de gostar de meninas. Não é porque ela tá com uma mulher que ela deixou de gostar de homem. Não é porque um ator tem namorada que ele não seja bissexual. Não é porque um ator tá com um namorado que ele possa ter deixado de gostar de menina, que ele seja só gay. Então você tem que aprender a respeitar. Outro ponto, a gente não tem que saber se o ator é ou não. Você não vai ficar se decepcionado porque lá o ator que fez o Crepúsculo não é vampiro de verdade, ou porque não é lobisomem de verdade, ou porque o cara que fez Teen Wolf não é um lobisomem, ou porque a menina não é uma bruxa. Gente, o cara é gay, não é gay, ele é ator, ele tá fazendo um papel, um personagem. A vida dele é particular e privado dele.
Óbvio que a gente gosta dessa coisa do fanservice, a gente gosta de ver o carinho, é lindo ver, mas você tem que entender que com quem ele transa, com quem ele tá fudendo dentro do quarto, é problema dele, não é seu, não é de ninguém, é problema dele. Se ele vai amar, se ele não vai amar, se ele vai ficar, se ele não vai ficar, é um problema dele. E outra, eu já falei num vídeo aqui, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, que é o Atores Gay Parte 1, falando sobre como é ser gay na Tailândia. Ainda é problemático. Muitos atores perdem papel por serem gays. Existem atores que terminam com o namorado antes de fazer um teste de elenco para não ter a perturbação. Eu recomendo que vocês assistam o episódio 9 da série Room Alone da primeira temporada. Eu não sei qual fansub que tem. Eu assisti em inglês, que aqui no canal da GMM tem em inglês, tá? Eu até mandei para eles um em português só para esse episódio, mas não sei se eles aceitaram lá a legenda em português, não. Mas enfim, assistam. Falam sobre essa questão do fanservice, sobre como é. A gente teve o exemplo aí do Max, a gente teve o exemplo do Toy, a gente tem o exemplo do Neil, que acabou de sofrer problemas pessoais porque namora uma menina. Então, assim, a questão pessoal dele, muitas das vezes eles deixam de dizer que são gays ou héteros ou bissexuais para não perder papel. E não, isso não é só lá, tá? Você acha que a Tailândia é atrasada? Aqui no Brasil também acontece. Muitos atores e cantores. Você pode ver que o Lulu Santos, por exemplo, falou disso recentemente. Que ele só se assumiu agora porque durante muito tempo ele sabia que ele poderia sofrer retaliação. E muitos atores falam isso sempre, tá bom, gente? Então, assim, menos hater e mais amor, tá? É preciso compreender que é necessário cobrar, sim, mas é preciso também entender como cobrar. E se não entender o erro, porque na primeira frase dele lá, ele já estava, eu não estou entendendo onde está o erro. Eu só disse que eu não era gay. Ele já estava demonstrando que ele não tinha entendido o erro. Então a postura era mostrar onde é o erro. E para vocês que estão achando que não era nada demais, era também. Porque é necessário conscientizar para que isso não aconteça. Para que a nossa classe seja respeitada. E para que eles lá, que são LGBTs, possam ter o apoio também nosso, que é internacional, na hora da luta deles. Nós precisamos segurar um na mão do outro. Que é aquela história de ninguém solta a mão de ninguém. É nessas horas também. Então ambos os lados foram extremistas e ambos os lados estão errados. Algumas pessoas falam assim, Welch, você está impondo a sua opinião. Não estou impondo a minha opinião. Quando você vai falar de algo, você precisa se distanciar. Existe um livro que fala do Anthropological Blues, eu acho que é do Ricardo da Mata. Ele é maravilhoso para isso, que você precisa se distanciar para analisar, inclusive a você mesmo. E quando você vai dar uma opinião, você precisa fazer esse distanciamento, para você não ser subjetivo, para você não botar somente a sua perspectiva pessoal, mas você poder analisar a situação como um todo. E é isso que eu tento fazer. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu quero impor a minha opinião, mas é porque eu estou tentando analisar um contexto geral para resolver o que está sendo problemática, entendeu? Não é por querer impor opinião, porque se for para impor opinião, a gente sai fazendo como estão fazendo aí, falando um monte de merda, entendeu? E é isso, pessoal, desculpa aí a minha cara, eu tô passando mal aí, tô meio tonto, hoje eu passei o dia inteiro mal. Tô gravando com barulho mesmo, que pra vocês verem aí, é complicado gravar aqui, eu já falei sobre isso, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima, pessoal. Hello everybody, I'm Jung. Today I would like to apologize to all of you guys who follow me and watch too much to the series in my country and the older country, that I used the inappropriate words to answer my Turkish fan in the several days ago. The cursing to my other country, other fans, worried to me. I'm so sorry for that. After this, I will be more carefully with my words and answering the question. I hope that you all will understand me, and thank you so much for all of your kind support. Thank you so much.